e não sabemos como Deus nos ensina e daquilo que vem dele, nós vamos errar, nós vamos nos enganar, nós vamos nos desviar. Então, que o saber de Deus esteja na tua mente, no teu coração, alinhando totalmente a sua vida àquilo que Ele quer, em nome de Jesus. Queridos, essa manhã nós vamos, antes de tomar a ceia, comer o pão, beber o cálice do Senhor, antes de fazer isso, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia e projetem no telão Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Nós vamos nessa manhã pensar em cima do tema: sem morte não há vida. Você pode dizer isso? Sem morte não há vida. Só as mulheres. Só os homens. Todo mundo junto. Aleluias. Nós vamos discorrer a respeito desse tema, mas vamos iniciar falando aí de Gênesis capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Nós sabemos que aqui é o início da grande tragédia que acometeu a humanidade a partir de Adão e Eva, ok? E o versículo 6 e 7 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Primeiramente, aqui nós vemos a queda. Nós vemos o pecado entrando na vida da humanidade. A humanidade ali era apenas Adão e Eva, duas pessoas. Porém, o pecado ali entra na vida deles. A desgraça, a tragédia acomete a criação. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. Porém, Deus deu livre-arbítrio para eles. Então, eles permitiram que a tragédia, que a desgraça entrasse em suas vidas, através da desobediência. E quando nós desobedecemos e, logicamente, pecamos contra Deus, naturalmente, nós entramos, como vamos já ler, Mateus 7, 13 e 14 fala, entramos pela porta larga. Nós entramos pela porta larga. Grande e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, quando você desobedece, quando você peca contra Deus, naturalmente você se afasta de Deus, então as coisas começarão a apertar você. Então você vai querer consertar essas coisas. Exemplo ao que lemos, eles, quando perceberam que estavam nus, o que eles fizeram? Eles cozeram, eles costuraram folhas para cobrir-se, porque viram que estavam nus. Eles viram que estavam nus, perceberam que estavam nus, ok? Então, eles viram que havia algo errado ali, certo? Então, eles na sua força, eles na sua capacidade, eles no conhecimento deles, eles no entendimento deles, começaram a querer consertar. É isso que acontece com aquele que está no mundo. Ele se debate para um lado, querendo consertar aqui, se debate para o outro, querendo consertar ali. Ele gasta aqui, mas quando ele gasta aqui, já quebra ali. Aí ele gasta aqui, mas quando ele gasta aqui, já quebrou ali de novo. Eles então cozeram folhas, costuraram folhas, fizeram ali roupas para cobrir a sua nudez. Porém, outra tragédia acontece, eles se escondem de Deus. Deus estava ali com eles, eles andavam com Deus, eles tinham o privilégio de estar com Deus. Então, quando o homem se esconde de Deus, isso é uma tragédia.
Porque o que será do homem se ele se esconder de Deus? Se Deus é a vida, não existe vida fora, além, distante de Deus. Porém, outra tragédia acontece. Eles são amaldiçoados. O homem comerá do fruto do seu trabalho, do suor. A mulher teve as dores do parto multiplicada, aumentada. Mas não para por aí. Eles são expulsos do jardim. Olha quanta tragédia. Olha quanta tragédia. Eles são expulsos do jardim e definitivamente se afastam do lugar que Deus havia criado para eles, que era perfeito. Diga assim, ó, tudo que Deus faz para nós, diga, tudo que Deus faz para nós é perfeito. O Éden era um lugar perfeito, mas eles são expulsos daquele lugar, porque o homem decidiu por ele decidiu por não obedecer a Deus. Ele é expulso daquele lugar precioso e perfeito. Mas não para por aí a tragédia. Eles têm então Caim e eles têm Abel como filhos. E o homem sem Deus, ele pensa que ele vai ajeitar aqui, dar um jeitinho acolá. Não, está tudo bem aqui, eu comprei esse carro, eu comprei essa casa, eu estou trabalhando, estou ganhando bem, eu abri minha empresa agora, está tudo bem. E ele começa a arrumar e tal. Foi o nascimento de Caim e Abel que talvez mostrou isso para Adão e Eva. Mas de repente, diga assim, de repente, outra tragédia. O que aconteceu? Caim matou Abel. Você já imaginou? Você pai, tem 2 filhos, eles brigam e de repente um mata o outro. Não é nem bom pensar nisso. Não é nem bom pensar nisso. Por que não é nem bom? Porque é uma tragédia. Mas por que tudo isso aconteceu? Por que Caim matou Abel? Por que foram expulsos do jardim? Por que foram amaldiçoados? Por que se esconderam da presença? Porque desobedeceram, porque pecaram contra Deus. Então, eles tinham a vida, mas eles morreram para Deus. Eles morreram para Deus. Então aqui é o início de uma tragédia, é o início de uma desgraça que é chamada de pecado. Diga, o pecado é uma tragédia. Porém, queridos, abra sua Bíblia, João 3,16. João 3,16, nós vamos ler esse texto que é, talvez, eu não sei se é o mais conhecido pelos homens, mas se não for, está entre os que são mais conhecidos. Que vai dizer o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, foi uma maneira inexplicável, foi uma maneira que o homem não consegue explicar. Por que foi de tal maneira? Por que o homem não consegue explicar? Porque Deus deu o Filho dele para salvar um homem rebelde, ingrato, tolo. Adão e Eva foram tolos, foram ingratos. E Deus, Ele então entrega o seu Filho Jesus em troca desse homem tolo, ingrato, desobediente, sujo, arrogante, nariz empinado. Eu falo tudo isso para abranger tudo, porque eu não estou falando, quando eu falo de Adão e Eva, eu não estou falando de Adão e Eva aqui, eu estou falando de nós. Quem está entendendo? Quando a gente fala disso, eu sei que a sua mente ela já compreende. Então, Deus, Ele planeja um resgate. Então, aqui nesse
versículo 16 de João 3, nós vemos Deus executando um plano para trazer de volta o homem pecador para ser santo, o homem morto para que viva, o homem desobediente para que se torne obediente, o homem condenado para justificado. Em Jesus, esse plano é executado. Então, diga assim: em Cristo, nós saímos da morte para a vida. Diga, da condenação para a justificação. Diga, da desobediência para a obediência. É assim. Diga, em Cristo, nós saímos da terra para o céu. Aqui é executado esse plano. Então, o homem que crer em Jesus e o recebe em seu coração como seu único Senhor e Salvador, esse homem passa a viver. Ele passa a viver a vida eterna. Ele não vai viver a vida eterna, ele passa a viver a vida eterna, porque a minha vida eterna não começa só quando eu morro. Só quando nossa vida eterna não começará só quando formos para o céu, literalmente, definitivamente. Não, a nossa vida eterna começa quando aqui na terra nós entregamos nossa vida a Cristo. Já passamos a viver eternamente. Então, essa vida eterna é a vida que Deus planejou, preparou para o homem desde o início. Desde o início. Porém, Mateus 7, 13 e 14 agora. Mateus 7, versículos 13 e 14. Esse texto ele fala da porta estreita e da porta larga. E ele vai dizer o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva o quê? À perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, aqui nós vemos como que nós podemos permanecer na vida. Eu não prego para descrentes nessa manhã, eu prego para crentes. Eu prego para crentes. É intencional da minha parte fazer a ceia domingo de manhã e não de noite. É intencional, para que tenhamos aqui somente os que podem participar. Aqui nós estamos diante da mesa. Aqui são os crentes diante da mesa. Então, a maneira que nós vamos permanecer na vida é entrando pela porta estreita. E o que significa a expressão entrar pela porta estreita? Significa a todo momento, durante todos os dias da minha vida, eu decidi permanecer tomando essa decisão. Porque por mais que eu já tenha me convertido, quem já se converteu, diga aleluias. Por mais que já tenhamos nos convertido ao Senhor, todos os dias nos é oferecido uma porta larga. Uma porta larga. Adão e Eva estavam no jardim, Adão e Eva estavam com Deus, Adão e Eva estavam no lugar perfeito. Mas uma porta larga foi oferecida. Uma porta larga chegou diante deles. E eles decidiram entrar por essa porta. Decidiram entrar por essa porta. A mensagem do Senhor, a mensagem de Deus para nós, para mim, para você, nessa manhã é: sem morte não há vida. Eu preciso decidir morrer para a porta larga e para o caminho largo. O que é morte? Morte, ela é o período existente, de existência entre a morte e o nascimento, entre o nascimento e a morte. Isso é não, estou falando de quê? De morte?
estou falando da vida, né? Mas a morte, estou falando da vida. A morte, o que é a morte? A morte, ela é o cessar dessa existência que começou no meu nascimento, passou pelo meu crescimento, pelo meu desenvolvimento, envelhecimento e fim. Esse fim é a morte. Esse fim é a morte. E nós temos que entender que esse fim de existência para um propósito em relação à nossa vida com Deus precisa acontecer. Ou seja, eu nasci em pecado, eu cresci em pecado. O homem sem Deus, ele vive em pecado, ele vive para pecar. Diga, o homem sem Deus vive para pecar. Então, o que ele tem que fazer? Dar um fim nessa vida. Dar um fim nessa vida. Ou seja, tem que morrer para o pecado. Esse estilo de vida, esse hábito constante e diário que o homem tem de pecar é a vida dele, só que para o pecado. Mas quando eu encontro Cristo, eu dou um fim nessa vida de pecado. E esse fim é a morte. É por isso que eu digo, é por isso que eu estou pregando essa manhã: sem morte não há vida. Quando eu morro para o pecado, para o estilo de vida de pecado, para os hábitos diários de pecado, eu passo a viver para Deus. Eu passo a viver para Deus. Naturalmente, essa vida, ela tem outros hábitos, é outro estilo, são outras prioridades. Naturalmente. E nós vemos que Cristo, ele tinha esses hábitos, ele tinha essas prioridades. E em um momento, aqui eu quero ler com vocês, em um momento que nós vamos ler, cadê o texto? Mateus 16, do 21 ao 27, abra sua Bíblia. Em um momento em que Cristo está vivendo por esses princípios e está fazendo valer o seu propósito de vida, Pedro, ele interrompe Jesus. E Pedro, naturalmente, nesse momento, ele está com a sua mente na porta larga. Ele não havia compreendido ainda, literalmente, o que Cristo estava falando. E Cristo aqui, versículo 21, 16, 21, o texto vai dizer: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse o que? Morto, e o ressuscitasse no terceiro dia. Então, aqui, uma pessoa tão boa como Cristo, porque Cristo era perfeito, ele era muito bom, ele não fazia mal a ninguém, ele curava, ele operava milagres. Aonde Cristo chegava, tudo era mudado, o ambiente era mudado, as pessoas eram mudadas. Porque uma pessoa dessa iria ser presa? Porque uma pessoa dessa iria ser condenada a uma morte tão cruel, o pior tipo de morte, de cruz? Por que uma pessoa dessa iria passar por isso? Segundo a vida normal, isso era injusto. E aí Pedro, ele diz: não, isso não vai acontecer contigo, Senhor. Olha só, versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro, diga assim, Pedro repreendeu Jesus. Diga assim, que loucura. Sabe por que nós erramos contra Deus? Porque não percebemos e não estamos andando conectados com Ele. É uma loucura Pedro repreender Jesus, mas tudo isso aconteceu porque ele estava um pouco desviado do propósito. Ele estava meio que ludibriado, ele não percebeu o propósito. Por quê?
Nesse momento, Pedro, ele representa o homem que quer viver e que tem suas prioridades aqui na terra. E não pode ser assim conosco. Os nossos hábitos, as nossas prioridades não podem ser dessa terra. E Cristo vai falar aqui mais adiante. Repetindo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Outro detalhe aqui. Ele diz: não, Senhor, nunca, isso nunca te acontecerá. Qual era a intenção de Pedro? A intenção de Pedro era boa ou ruim? Era boa. Ela era boa. É o que muita gente faz, porém muita gente erra fazendo isso, com boas intenções, porém sem perceber o mais importante, sem padrões espirituais, sem prioridades espirituais e eternas. Na intenção boa, ele acaba errando. Pedro tinha uma intenção boa, mas a intenção boa que ele tinha estava fora dos planos de Deus. Qualquer intenção boa que você tenha fora dos planos de Deus não é boa. Isso é o retrato do homem que quer arrumar sua vidinha. É aquele bom homem, é um Cornélio da vida. É um homem que tem uma boa esposa, que é fiel à esposa, que tem os seus filhos e os mantém em ordem, que paga suas contas em dia, e ele é um bom cidadão, ele ajuda as pessoas e tudo mais. Mas não quer saber de Deus. Isso é ruim. Pedro tinha uma intenção boa, mas ele estava fora do princípio, do padrão, da prioridade de Deus. Qual era a prioridade de Jesus? Salvar o próprio Pedro, salvar toda a humanidade da condenação do inferno. E aí, o próprio Jesus, ele vai falar e vai responder. Versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. O diabo muitas vezes vai levar o homem a querer fazer coisas boas, sem que este perceba. Mas tudo de bom que você for fazer, antes disso, você tem que estar com Cristo, obedecendo a Ele. Porque se você não está com Cristo obedecendo a Ele, se você já não renunciou o pecado na sua vida, entregou tua vida para Jesus e tem uma aliança com Ele, tudo de bom que você for fazer não vale nada. Não vale nada. Vai ficar apenas para essa terra. E é tão tal que quem estava influenciando aqui a Pedro era o diabo. Palavras de Jesus. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim. Ele não falou para trás de mim, Pedro. Para trás de mim, Satanás. Satanás estava enganando a Pedro nesse momento. Jesus continua: você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. É aqui que eu falo para vocês, é aqui que entendemos que abre-se a nossa mente para as nossas prioridades definitivas. Quando a nossa mente está em Deus, quando a nossa mente está em Cristo, quando nossas prioridades são Cristo, o reino e Deus, então nós andaremos naquilo que é correto, que Deus espera. Nossa mente tem que estar nisso. Quando nossa mente, porém, não está nisso, nós vamos contra os propósitos de Deus. E logicamente contra aquilo que nos pode salvar. Pedro estava indo contra o propósito de Deus, que era a morte de Jesus na cruz. Logicamente estava indo contra a sua própria salvação. Para trás de mim, Satanás. Você para mim é uma pedra de tropeço. Atitudes boas, longe de Deus, são tropeços na nossa vida.
versículo 24. Jesus nessa hora olha para Pedro e fala com o diabo. Aí ele termina e agora olha para os discípulos. Então Jesus disse aos seus discípulos, ele se vira e diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de vida ou de morte? Ele era, principalmente, de morte. Símbolo de morte. Quando uma pessoa morre, lá no túmulo tem uma cruz. Ali ela morreu, jaz, fulano de tal. Então, quando Cristo fala que cada um tem que tomar a sua cruz e seguir Ele, morra. Para você, para os seus pecados, abandone as suas crenças, abandone suas boas obras e me siga. Ah, então quer dizer que eu não vou mais fazer boas obras, pastor? Vai. Só que agora baseadas na tua vida com Deus. Ele continua, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem tiver alguma boa intenção de salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, qual é a causa, o que nos leva a negar a si mesmos, o que nos leva a não andar mais nos padrões desse mundo, nas prioridades desse mundo, o que nos leva? Cristo. É Cristo, por causa dele. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta, aqui é o antigo, o poderoso versículo que nós lemos: pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma vida inteira de boas obras longe de Deus não garante a sua salvação. A sua salvação é mais importante do que uma vida inteira de boas obras longe de Deus. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Feito fala de obras no sentido apontadas para Deus, atitudes apontadas para Deus, atitudes carimbadas e aprovadas por Deus. Toda boa obra tem que ser feita no temor do Senhor, ligadas em Deus. Então, aqui nós vemos, literalmente, que o propósito de Cristo era morrer na cruz. Porque Ele veio e a terra, mas as suas prioridades não mudaram. Embora habitemos a terra ainda, as nossas prioridades não podem ser da terra. Elas têm que estar no alto, nos céus. Jesus veio do céu para a terra, mas mesmo na terra, 33 anos não foram capazes nem suficientes de mudar Jesus de rumo. Não foram capazes. Pedro, ele quis, não. Pedro, ele estava influenciado pelo diabo. E o propósito do diabo não é a vida eterna para o homem, é a condenação eterna. Porém, são através das minhas atitudes que eu decido se eu vou realmente caminhar nesse caminho e permanecer nele até o final ou não. São as minhas atitudes. Então, naturalmente aqui nós vemos, eu li para vocês o início da queda do homem, como o pecado entra no coração do homem, a consequência dessa queda, a consequência desse pecado dentro do homem. Eu li para vocês João 3,16, nós lemos o plano de Deus de resgate do homem para devolver a vida para o homem, ok? E li para vocês como permanecer nesse caminho, como permanecer nessa vida que Deus nos deu.
que é sempre decidindo, escolhendo, batendo o martelo sempre pela porta estreita, pela porta estreita. O que é a porta estreita? É a minha decisão de viver pelos princípios de Deus, pelos propósitos de Deus, e não permitir que a minha vida boa, e não permitir que os meus achismos, e não permitir que essa maquiagem toda do mundo que vem do diabo me afastem de Deus. Ou seja, nós temos que morrer para esse mundo, para que possamos viver para Deus. Assim como Jesus morreu na cruz do Calvário para me dar e nos dar a vida, assim também precisamos morrer. E aqui eu já vou concluindo. Eu falei tudo isso aqui para falar para você o seguinte: isso tem que estar dentro de nós sempre. Isso tem que estar dentro de nós sempre. O que? A minha morte para o mundo, minha vida para Deus. E por que que eu vivo para Deus? Porque Cristo morreu por mim. São duas mortes aqui. Tem que estar sempre dentro de mim. A minha, nunca posso esquecer. Eu já morri para o mundo. Eu já morri para o mundo. Eu já morri para o mundo. Por que que o homem se desvia dos caminhos do Senhor? Porque ele se esquece. Ele se esquece. Ele se esquece. Ele perde o foco. Ele se esquece. Ele se esquece. Nunca se esqueça, você não tem mais nada a ver com esse mundo. Você não existe mais nele. Morte é o cessar. É o cessar. Nascemos no mundo, no pecado, sim, mas morremos. Houve uma interrupção que é a morte dessa vida nossa para esse mundo. Essa interrupção que é essa morte nunca pode ser esquecida por nós. Eu já morri para esse mundo. Jesus, ele deu duas ordens para a igreja. Duas ordens. São as duas ordenanças de Jesus: batismo e ceia. Batismo e ceia. Em Mateus 28, versículo 19, nós vamos ver que Jesus, ele vai nos dizer para que possamos ir, pregar o evangelho a toda criatura, batizar, e não apenas pregar, mais aqueles que se converterem, nós temos que batizar. Projeta aí. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os. Então, o batismo, ele representa, ele fala do que? O batismo, o meu batismo nas águas, o seu batismo nas águas fala de quê? Da sua morte para o mundo. O batismo nas águas é um ritual, também um memorial. Então, sempre que nós descemos as águas, sempre que o homem desce as águas, sempre que a igreja realiza um batismo, aquelas pessoas que descem nas águas, elas estão afirmando, reafirmando, confirmando: eu morri para o mundo. Eu morri para o mundo. E a ceia? Projeta aí Lucas 22, versículo 19. É a segunda ordenança. A primeira é o batismo, que eu estou falando nessa manhã. A segunda é a ceia. Pegando ele o pão, deu graça. Aqui é Jesus, o próprio Jesus falando. Pegando ele o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Jesus disse: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim como no batismo nas águas, nós lembramos da nossa morte, reafirmamos e confirmamos a nossa morte. Na ceia, nós lembramos da morte de Cristo. O batismo nas águas fala da nossa morte, a ceia fala da morte de Jesus. Duas mortes: morte do homem, morte de Jesus. E nessas duas mortes, o fim delas sempre é vida. Sempre é vida. Sempre é vida. O meu estilo de vida de pecado, ele acaba em Cristo.
eu entrego minha vida para Ele, eu morri para o mundo. O batismo lembra isso. E a ceia, ela me lembra que Jesus morreu por mim. Por isso eu posso ter a esperança de vida eterna. Então, nessa manhã, que nós possamos, em nome de Jesus, nos relembrar. Glória a Deus pela sua presença. Glória a Deus porque você está aqui. Glória a Deus porque nós nos mantemos e precisamos permanecer. Mas para se manter e para permanecer, nunca podemos esquecer. É por isso que repetimos a ceia todos os meses. É por isso que batizamos. E quem aqui está presente não foi batizado nas águas ainda? Levanta a mão, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Amém. Nós vamos ter um batismo dia 10 de novembro. Anuncia, né, nos grupos. Vai ser o nosso último batismo do ano, dia 10 de novembro. A ceia também nossa, a próxima ceia vai ser no dia 10 de novembro. Não vai ser no dia 3, tá bom? Vai ser no dia 10 de novembro. Vamos fazer uma manhã especial com café da manhã. E também vai ser lá fora o batismo. Nós vamos montar uma estrutura para fazer o batismo lá fora. E nós vamos cear, vamos batizar, vamos cear, vamos tomar café. Vai ser uma manhã maravilhosa. Ok? Já grava, anota essa data, dia 10 de novembro. Então, fechando aqui, o mais importante que Deus quer que venhamos a ter dentro de nós é nunca nos esquecer que já morremos para o mundo. Nunca nos esquecer que Jesus morreu por nós. Assim como Cristo, Ele abriu mão da sua vida aqui na terra, porque como homem, Ele era carne, Ele tinha desejos, Ele tinha livre-arbítrio, mas Ele optou por permanecer no propósito. E Ele morreu literalmente na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Se Cristo, Filho de Deus, que não precisava disso, Ele morreu por mim, por que eu não vou morrer? Para que o meu próprio bem seja vivido, seja exercido em mim. Eu não morro para que Jesus viva. Não, é o contrário, Ele morre para que vivamos. Então, nós morremos para o nosso próprio bem. Nunca se esqueça disso. Você morre para o seu próprio bem. Sem morte não há vida. Não seja iludido pelo diabo como Pedro foi. Pedro era umas ondas altos e baixos. E Jesus ainda disse para ele: quando tu se converter, quando tu se converter, abra bem os seus olhos, queridos. Abra bem os seus olhos, permaneça em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque uma de suas mãos no seu coração. Nós vamos selar essa palavra. Diga assim, ó: eu não posso viver pelo que sinto. Tenho que viver pelo que creio. Não viva pelo que você sente, viva pelo que você crê. Porém, para que você possa crer, você precisa saber. Quanto mais palavra você recebe da parte de Deus, mais você sabe. Quanto mais você souber de Deus, mais aplique sua fé nisso. Mais aplique sua fé nisso. Mais aplique sua fé nisso. Aplique sua fé naquilo que você conhece de Deus. Pratique constantemente. E assim você vai viver alinhado em nome de Jesus. Ok? Feche seus olhos. Aleluia. Santo Deus e Pai de amor, nós te adoramos nessa manhã. Nós sabemos que o Senhor está aqui e depositamos fé nisso. Nós cremos na tua presença. Nós cremos na tua presença. Nós não queremos
somente o teu poder. Nós queremos a tua presença. O poder pode transformar ambientes, o poder pode transformar situações, mas é a tua presença que nos transforma. É quando o homem conhece o Senhor que ele é transformado. Para que mais poder presenciado do que o povo de Israel durante os 40 anos do deserto? Aquele povo viu tanto poder, tantos sinais, mas eles morreram no deserto. Tudo isso por quê? Porque eles não se abriram para a presença. Eles não se abriram para a presença. É a presença que me transforma, não é o poder. Porque a presença é de Deus. Quando eu conheço a Deus, é que sou transformado. Muitos estavam seguindo a Cristo, vendo tanto poder, tanto poder, tanto poder, mortos sendo ressuscitados, coxos andando, paralíticos, cegos vendo, surdos ouvindo, o pão sendo multiplicado, mas não foram transformados, porque não optaram, eles não decidiram ficar com Cristo. Oh Deus, eu quero ficar contigo. Portanto, manifesta a tua presença aqui nessa manhã. Renova o coração de cada um, toca o coração de cada um, massageia o coração de cada um nessa hora, Pai. Abraça cada um nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Sopra a tua brisa suave sobre eles nessa manhã, meu Pai. Apresenta-te nessa manhã, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, presença manifesta, presença revelada, Pai. O Deus que se tornou carne, o Deus que morreu na cruz, o Deus que a morte não pôde deter, é o mesmo que está aqui nessa manhã, meu Pai. Meu Deus, vem sobre nós, meu Pai. Vem sobre nós. Vem do mais novo ao mais velho, meu Pai. Apresenta-te, Pai, nessa manhã, meu Deus. Abra os teus olhos para vê-lo. Abra os teus olhos para vê-lo. Queira ver como Moisés quis ver. Moisés, ele quis ver a Deus, ele quis conhecer a Deus. Ele não queria mais o poder, ele não queria mais os sinais, porque ele viu que existia algo maior, mais importante que o poder e que os sinais. Era aquele que fazia os sinais, era aquele que detinha o poder. Ele viu que existia algo além. Não queira só a bênção. A bênção revelada no homem é o poder manifesto. Mas acima da bênção existe o abençoador. E a bênção passa, o abençoador não. Não queira abraçar a bênção, sair correndo com ela. Quando você abraça a bênção e sai correndo com ela, você se distancia do abençoador. Tudo que o abençoador mais quer não é te dar uma bênção. Tudo que o abençoador mais quer é ter você. Mas porque ele te ama tanto, ele te dá. Ele te dá. O propósito final nosso tem que ser da mesma forma como ele nos quer. Temos que querê-lo. A bênção das coisas da terra passarão.
Mas Jesus, que é a própria palavra, jamais passará. Apegue-se a Ele, ande com Ele, fale com Ele, fale com Ele, ouça Ele. Ele está aqui na mesa, como Pai, e os filhos que são nós, estamos ao redor da mesa. O mais importante não é o que está sobre a mesa, mas é quem está na mesa. O que está sobre a mesa foram as armas usadas para trazer cada homem para Ele. Oh Deus, nós queremos ficar contigo. Nós queremos. Nessa manhã, reafirmamos isso. Eu reafirmo a minha decisão de continuar contigo. Eu já morri para o mundo. Eu não tenho parte nesse mundo. Nada me prende, nada me prende. Nada me prende, nada é capaz de me prender. Oh Jesus, obrigado, Pai. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Mais importante não é o que nós vemos na mesa, é quem. É o Pai que está na mesa, amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer duas fileiras nesse momento, como fazemos sempre, uma ali, outra aqui, em nome de Jesus. Quero chamar o Clériston e a Degla, quero chamar o Anderson e a Emily a estarem aqui, em nome de Jesus. Cristo, Aleluia. manso e humilde, assentou-se à mesa. Eu não sei se o pessoal do telão consegue projetar no telão essa canção na imagem do CD, ó, na época do CD. Na imagem dessa canção tem um deserto e uma mesa no deserto com duas cadeiras. Não sei se dá para procurar essa imagem e colocar no telão. Ela me chama a atenção, essa canção. O deserto, uma mesa e duas cadeiras. O que é isso? O que isso fala? Não tem nada no deserto, só areia. Mas ali tem uma mesa e uma cadeira. Para quem é aquelas duas cadeiras? Uma é para mim, outra é para Deus. Uma é para você e outra é para Deus. Ele é tudo. É só você e Ele. Ele é tudo. Aleluias. Eu creio que não precisa nem eu dizer. Eu vou dar 1 minuto para orar, para você se arrepender dos seus pecados. Precisa? Precisa não. Ele está aqui, amém? Então, eu vou orar e depois da minha oração você pode vir, tomar do cálice, tomar do pão, em adoração, e volte para o seu lugar até que todos tomemos juntos, amém? Meu Deus e Pai, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Mais importante não é a manifestação do teu poder, mas a manifestação da tua presença. O Senhor manifesta o poder, manifesta. Mas eu sei que o Senhor quer mais aparecer para nós, revelar-se a cada um aqui nessa manhã, abraçar a cada um aqui nessa manhã. Meu Deus, eu declaro nessa manhã, meu Deus, novas experiências contigo, meu Pai, novas revelações contigo de cada um aqui nessa manhã, meu Deus, porque um homem, meu Pai, que naturalmente ele está ligado ao Senhor, ele anda com o Senhor, meu Pai, ele será diferente, ele terá uma aliança, meu Pai, ele terá raízes bem fincadas, vínculos bem fincados, Pai. O diabo não conseguirá roubar tal homem da tua presença, meu Deus.
Adore o Senhor, adore o Senhor. Que eu sou é teu, filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Diga, 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 diga. Tudo que eu tenho é teu. Manso e humilde, assentou-se à mesa. Filho de Deus se encarnou, assentou-se à mesa. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Declare, declare. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Só a igreja. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. Aleluia, Jesus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Erga o seu pão, querido, e tendo dado graças, lembra de alguma coisa aí que você pode agradecer? Agradeça por alguma coisa. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: erga o seu cálice. Este cálice
é a nova aliança no meu sangue. Ou seja, não é mais na aliança de animais, mas na aliança, não é mais no sangue de animais, mas do sangue de Jesus. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Jesus breve virá. Jesus breve virá. Aleluias. Troque o seu cálice com 3 pessoas aí, em nome de Jesus. Diga: Jesus breve virá. Jesus breve virá. Jesus breve virá. Aleluias. Aleluias. Nesse mesmo espírito, você pode então comer do pão e beber do cálice em nome de Jesus. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino, tudo teu, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, minha casa, meu dinheiro, meu destino, tudo é Aleluia, Jesus. Aleluias. O Senhor está vivo. Ele está bem vivo, está aqui conosco. A alegria, a força, a confiança, a motivação, a esperança que temos nessa manhã, nesse momento, é porque Ele está aqui. É porque Ele vive para sempre. A morte não o deteve. Em nome de Jesus, Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. Amém. Glória a Deus. Queridos, então assim nós encerramos esse culto nessa manhã de Santa Ceia. Então você pode ir para casa, descansar.